Então, meninos novos na igreja. A gente vai começar um tempo que o pai vai vestir roxo. O Paulinho sempre adequado com os tempos litúrgicos, né? É um tempo de... É a quaresma, né? Quaresma é um tempo do quê? Que é tentação. Acho que tentação é a vida inteira, né? Mas o que é o tempo de penitência, Amanda? Vamos fazer a Amanda interagir acordada. O que é um tempo de penitência? O que é penitência? Qual que é a diferença, Fernanda, de penitência e tentação? Penitência e mortificação. É pra mim? Você se flagela. Não sei. Pode Qual falar, é? André. O André sabe. Eu Olha lá o que você vai falar. também não sei. Eu também não sei. Qual que é a diferença de penitência, mortificação, abstinência? Abstinência, você Mortificação é um tipo de penitência. Mortificação é um tipo de penitência, né? Eu acho que um dos... Isso aqui que Jesus está pedindo de Pedro, Pedro, tu me amas, é um tipo de penitência. Jesus está fazendo Pedro olhar para dentro da própria miséria, reconhecer que ele não consegue nada e que ele depende totalmente de Jesus, dele. Né? Ele olha para dentro de si mesmo, vê que não pode nada, ele reconhece a miséria dele e fala, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Eu acho que uma das obras de penitências mais bonitas que tem é a da Madalena, que vai aos pés de Jesus e quebra o perfume caro na cabeça dele. Vai, quebra, né? Ela quebra aquele vaso de perfume caro. Aquilo é uma coisa de penitência. Ela está sofrendo ali alguma coisa? Ela está se flagelando, alguma coisa assim? Não, mas aquilo é penitência. Atenção, penitência é você olhar para dentro de você. É uma postura que você tem em relação às coisas. Com as várias obras que você faz. Porque amor não é só de palavra. Palavra é uma delas. É você olhar para dentro de você e você reconhecer que você não é nada, que você não consegue nada sozinho, que você só tem trevas em você, que você é 100% dependente de Deus. Essa é a postura da penitência. A primeira palavra de Jesus em São Marcos é: fazei penitência e crede no Evangelho. A primeira palavra dele, fazei penitência. É assim que ele começa o anúncio do reino de Deus. Fazei penitência. Tá? Nossa Senhora aparece para 3 criancinhas lá em Fátima. O que a Nossa Senhora fala para as crianças? Fazei penitência. Penitenciai-vos. Reze o rosário todo dia. O rosário é uma penitência? Penitência é uma coisa de tortura, é isso? Não, penitência é essa postura. Cara, eu vou ter essa postura reparadora. Essa postura expiatória em relação aos meus pecados e não só as minhas misérias, em relação ao pecado alheio também. Nossa Senhora pede para 3 criancinhas, cara, né? Em Lourdes, a Santa Bernadette ouve penitência, penitência. Então, gente, a penitência é uma coisa importantíssima para a gente conseguir reparar as coisas. Mas o que a gente precisa reparar exatamente? A gente concorda que todo mundo aqui é bem miserável, né? O que a gente precisa reparar? Reparar é uma coisa que está quebrada, não é? O que está quebrado na gente e nos outros, que a gente consegue perceber? Intimidade com Cristo. Uma delas é a intimidade com Cristo. O que mais? Vai, Isadora. Luca. O amor com Deus, o amor que você sente por Deus. É, o que o André falou, né? Seja mais criativo. Fala mais ou menos. Eu vou Fala aí, Qual foi a pergunta? os seus pecados? Os pecados confessados lá na confissão. Olha que peonazo bonito. Os pecados que você vai e confessa, eles são pecados de natureza relacionados à sua o quê? Pecados de carne, né? Quais são? Eu vou falar um pecado que eu posso confessar para vocês, que eu faço muitas vezes, que é o pecado da gula, o meu bacon, né? Eu vou no Burger King com vocês. Daí cadê a Maria foi embora, né? Peço um secret speaker, né? Com bacon e 2 sachês de maionese.
preciso disso. Agora, fome é um instinto básico que Deus me deu. Vocês concordam? Que fome é uma coisa boa que Deus deu pra gente. É uma questão de sobrevivência. O que pega a gente, meninos? Na confissão. Pecados relacionados ao 6º mandamento. Não é? Contra a castidade. Os pecados contra a castidade. Pô, sexo é uma coisa maravilhosa que Deus deu pra gente. O instinto sexual é uma coisa muito boa. Só que a gente às vezes perverte o uso. Do jeito que eu fiz com o hambúrguer. Eu coloquei uma satisfação acima de uma necessidade. Eu não tenho necessidade daquelas 3.000 calorias que eu estou comendo naquela hora. Todos esses pecados, eles são frutos de uma desordem que a gente tem. Curiosidade, meninas, aquela curiosidade, eu quero saber o que está acontecendo na vida ali. Vamos falar sobre um casal que tem ali. A gente começa a falar, nossa, você viu como é que estava a Amanda e o Gabriel hoje no café da manhã? Né? Ele vem logo pro meu lado, né? Curiosidade é uma coisa boa. Um outro instinto básico que Deus deu. Pô, quero conhecer as coisas, vamos sair e explorar isso aqui. Até parece que eu ia fazer isso aqui nesse calor. Vamos sair e explorar, mas curiosidade é uma coisa boa. Só que a curiosidade ela pode se perverter também. Então vejam, gente, que nós temos duas coisas básicas na gente. A gente tem a nossa carne com os nossos instintos. E carne, eu não estou falando só de proteína e sei lá. O quê? Não, é as coisas do mundo em nós. As coisas da carne, elas são boas. Mas elas são boas dentro da ordem que Deus estabeleceu. Qual que é o problema? Quando a carne ela subjuga a alma. A sua alma ela não fica com poder de decisão sobre aquilo ali. Um moleque que se masturba 5 vezes por dia, ele não está fazendo isso por necessidade biológica. Ele está fazendo isso por vício, por ansiedade, por várias coisas. Entende? Menos por necessidade biológica. Então, a gente tem essa característica que os outros animais não têm. O homem é capaz de fazer, do ponto de vista sexual, perversidades que nenhum outro animal no cio consegue fazer. Se eu desse livre curso à minha gula, eu com certeza pesaria 250 quilos, que nem o Martinho Lutero. O Martinho Lutero pesava 170 quilos, tá? Curiosidade. Estão entendendo? E não tinha Burger King, mas tinha bacon. Que porco. Então, por que a reparação? A reparação é um jeito de você tentar educar. Colocar a sua carne em ordem, em dia. Estão entendendo? Se a sua carne te leva a pecar, e aqui, galera, presta atenção. O Espiritismo, por exemplo, ele vê a matéria como uma coisa ruim. Isso aqui é uma realidade ruim que ela vai ser superada por várias evoluções. Não, cara, o cristianismo não acredita nisso, não. O cristianismo acredita que sexo é uma coisa boa. A gente acredita que a gente vai ressuscitar no último mortos. A gente vai ressuscitar no último dia. Os mortos vão ressuscitar no último dia. Obrigado. O pensamento vai mais rápido, né? A carne é uma coisa boa. Só que a gente tem que educar. Então, penitência é, agora eu vou destruir a minha carne. Vou me jogar no fogo. É isso? Não. Mas trata-se de educar e de reparar. Né? Então, peguem aí Lucas 4. Cadê a Bíblia de vocês? Só o Lucas, né? Lucas 4. Então, o Evangelho coloca assim, ó. Cheio do Espírito Santo, voltou Jesus do Jordão. O que Jesus foi fazer no Jordão? Nadar, foi no balneário. Deixa eu Batizar. Ele foi ser batizado. Daí acontece o seguinte. O Espírito Santo desce. É a manifestação da Santíssima Trindade na plenitude. Esse aqui é o meu Filho bem amado. E Jesus, ele assume... Olha que coisa linda, gente. Ele está assumindo ali a nossa natureza. Essas tendências que eu, você e São Pedro temos, essa tendência para fazer porcaria. Jesus está assumindo nesse batismo agora
essa nossa natureza. Ele está purificando as águas que nos batizaram um dia. Né? Então, logo depois, cheio do Espírito Santo, voltou Jesus do Jordão e foi levado pelo Espírito. Para onde? Ao deserto, onde foi tentado pelo demônio durante 40 dias. A tentação é uma previsão da economia da graça de Deus. Todos nós vamos ser tentados. Todos. Os que estão no caminho muito mais que outros. Mas depois da graça, depois daquela grande graça, né? Você fez o retiro lá em novembro. Uau, que legal! Né? E de repente, você entra num deserto. Quantos de nós... O povo passa pelo Mar Vermelho, né? Uau, que muito mais legal que uma rave isso aqui, cara. Olha, 2 paredes de água, né? E depois o povo entra na Terra Prometida? Não, eles ficam 40 anos andando no deserto. O deserto, ele é uma necessidade na nossa vida. Exatamente para a gente provar o nosso valor, né? E qual que é a característica do deserto, gente? O deserto é o contrário disso aqui que a gente está vendo aqui, né? O que a gente está vendo aqui? Mato. Mosca. Vida. Não, tem muita vida, mas é um jardim